Bom dia galera do oitavo ano, espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje falando da página 206, tá? Dando continuidade à nossa aula anterior, que nós falamos de tipos de clima, né? Hoje nós iremos lá. Aliás, nós falamos da América Anglo-Saxônica, né? Aspectos naturais, do relevo à hidrografia. E hoje nós iremos falar dos principais tipos de climas, tá legal? Então, página 206, espero que todos estejam bem aí, que tenham aproveitado bastante o feriado, e vamos dar continuidade lá. Página 206, lá nos principais tipos de climas. Então tá lá, né? Já sabemos que o clima de qualquer parte da superfície terrestre é determinado pela conjugação de um amplo conjunto de fatores climáticos. Essa parte de fatores climáticos e elementos climáticos, né, é aquela que entra a maritimidade, a proximidade, tudo isso vai influenciar no clima, assim também como o relevo e vários outros aspectos. Aqui a gente vai falar diretamente da América Anglo-Saxônica, né? E quais os fatores climáticos, né, que influenciam tanto no clima da Europa, já que boa parte do clima europeu ele é hostil. Então tá lá, o primeiro fator que nós vamos destacar é a latitude. Então, desculpa, as latitudes variam de 25 graus norte, que é ao sul dos Estados Unidos, né, a mais de 80 graus ao norte da ilha do extremo da norte do Canadá. De forma geral, os climas são mais frios nas áreas de maior latitude, ou seja, na porção norte do continente, e mais quente no sul, nas áreas de menor latitude. Então, maior latitude, né, menor temperatura, tá legal? Não esqueçam esse detalhe. Outro fator que destaca aí o clima europeu, né, que influencia diretamente no clima europeu, como vocês podem ver na 207, é as correntes marítimas, tá? Então dê uma olhada aí na 207. Na corrente marítima diz assim, antes de falar essa parte, existem, né, só para lembrá-los, existe na Europa 6 tipos de climas, tá, diferentes, que é o oceânico, o temperado, o continental, o mediterrâneo, o subpolar, e o frio continental e o frio de altitude ou de montanha, né, como nós chamamos. O clima mediterrâneo é aquele que ocorre principalmente nas áreas próximas do mar Mediterrâneo. Então aqui a gente está destacando as correntes marítimas. Então assim, 4 correntes principais atuam no litoral da América Anglo-Saxônica, no litoral noroeste dos Estados Unidos e a oeste do Canadá. Tá? A corrente quente do Pacífico Norte provoca chuvas intensas, favorecendo o crescimento das florestas e a produção de madeira. No litoral sudeste, região da península da Flórida, outra corrente quente, a do Golfo, eleva a umidade do ar e a pluviosidade, favorecendo a fruticultura. Nas costas oeste e sudoeste dos Estados Unidos, a passagem da corrente fria da Califórnia forma o litoral semiárido. Tá? Então, assim, a costa nordeste, durante o inverno, é atingida pela corrente fria do Labrador, que congela a superfície do oceano até a altura de Nova York, dificultando assim a navegação marítima e o acesso ao rio São Lourenço. Obviamente que ninguém vai perguntar o porquê. Por que, professor, que dificulta? Porque é uma parte que forma aí as camadas de gelo, né? E aí, consequentemente, essa parte que congelou, ela não vai, ela não será possível desenvolver aí navegação. Por quê? Porque está navegável, tá legal? Então, continuando lá. A altitude, de que maneira que a altitude influencia nos climas europeus? Tá? As regiões do continente que apresentam relevo mais elevado sofrem direto ou indiretamente 3 alterações climáticas. Primeiro, as elevações influenciam a direção dos ventos e massas de ar, pois se forma no continente uma espécie de corredor norte-sul.
já que existem elevações na costa oeste rochosas e no leste, que é os Apalaches. Segundo as elevações, reduzem consideravelmente as temperaturas nas áreas montanhosas, mais elevadas ao oeste, mantendo os picos cobertos de neve o ano todo. Gente, ó, se nas montanhas, né, as cadeias montanhosas, elas estão aqui, significa que não terá passagem de ventos frios, né? Então, obviamente, que o relevo, né, configurando aí uma alta altitude, ele vai mudar, influenciar diretamente ou indiretamente os tipos climáticos, tá? Vamos lá, por gentileza, na 208. Então, na 208 nós temos lá. As elevações contribuem para a formação de áreas desérticas no interior do oeste dos Estados Unidos, como nos planaltos do Colorado e de Colômbia, pois os ventos úmidos não conseguem atingir essas regiões. Por que não conseguem atingir? Obviamente porque as montanhas não deixam esses ventos úmidos se infiltrarem, tá legal? Então não esqueçam desse detalhe não. Vamos lá. Outro fator que influencia diretamente no clima são as massas de ar. De que maneira, professor, que ela influencia no tipo de clima? Massa de ar, eu já falei para vocês, que ela carrega a característica do local que ela se formou. Então vamos lá. A massa polar, que atua especialmente no inverno, ela penetra pela planície central do norte do Canadá e chega até o Golfo do México, no sul. No Canadá, essa massa reduz as temperaturas atmosféricas, levando-as até 40 graus centígrados. No sul, já enfraquecida, sua ação se faz sentir sob a forma de frentes frias e geadas ocasionais. Durante o verão, a massa polar ela deixa de atuar, o que permite o avanço da massa tropical em direção ao norte. Essa massa quente ela penetra pelo Golfo do México e pela bacia do Mississippi, atingindo o centro do Canadá. Em seu caminho, eleva a temperatura do ar e provoca chuvas intensas, sobretudo no sul e no sudeste dos Estados Unidos. Muitas vezes, quase sempre entre setembro e outubro, essas regiões são atingidas por funções que se originam no Mar do Caribe. Tá? Então, aqui nesse exemplo da página 208, dá para ver como que elas atuam, tá legal? Então tá lá, nós temos ciclones, tornados e furacões, e aí a especificação do que é um ciclone e como ele se forma. Então, onde estão os ciclones? Ciclones são regiões de baixa pressão atmosférica em que o ar quente e o ar úmido se eleva, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas. À medida que o ar circula nas áreas de alta pressão da atmosférica, para essas regiões formam-se aí ventos que circulam em espiral. No hemisfério norte, eles têm sentido anti-horário, não anti-horário, como mostra o desenho a seguir. Aí está lá. Os ciclones tropicais são sistemas climáticos de baixa pressão atmosférica, como tempestades fortes, e apresentam aí um núcleo morno, ventos fortes e chuvas torrenciais. Tá legal? É isso que é um ciclone. Então, assim, os ciclones eles podem ocorrer na forma de tornados e furacões. O que são tornados, professor? Ocorrem nas áreas continentais, são altamente energéticos, ou seja, energizados, têm um funil estreito, como está na figura aí, que toca o solo com largura entre 100 e 1.200 metros. Eles têm, dependendo da intensidade desses tornados, eles têm aí a capacidade de levar carro, caminhão, casa, dependendo da sua intensidade, tá legal? Vamos lá para a página 209. O que são furacões? Os furacões podem medir centenas de quilômetros de diâmetro, formam-se sempre sobre os oceanos e mares, os mares quentes, tá? Convém destacar. E eles podem ter duração prolongada, assim, quando eu digo duração prolongada, ele pode percorrer aí, como está na apostila de vocês, vários dias. Professor, e como eles são formados?
Como eles são medidos? Eles são medidos por uma escala chamada Griffin, que eu vou pedir isso em prova, tá? Saffir-Simpson, tá? Com categorias que variam entre de 1 a 5, segundo a velocidade do vento. O outro é a intensidade, a duração. Esse é a velocidade. Aí embaixo tem o esquema de funcionamento, né, de como se forma o furacão. Tá legal? Então tá lá, a água quente, né, nos oceanos e mares, elas chegam aí a 25, a média de 25 a 26 graus, né, a 60 metros de profundidade. Aí essas massas de ar, né, que se formam no continente, ela, pelo fato de ser quente, ela tende a subir, como eu falei para vocês. O ar quente ele fica leve, ele sobe. E aí a de frio, ela desce, causando aí um choque. Esse choque vai causar ventos fortes. O item 3. Como a Terra ela está no movimento de rotação, os ventos assumem um movimento oposto ao movimento de rotação, que é o que nós chamamos de anti-horário. E aí formam-se aí esses ventos fortes. Esses ventos não criados pelo furacão, ele vem na mesma velocidade, tá? E direção, e aí dependendo da altitude ele pega uma força maior. Tá claro isso? Espero que sim. Depois nós temos aí algumas atividades, mas antes de fazer atividade, deixa eu rememorar para vocês um pouquinho dessa parte de clima. Eu quero para a próxima aula as atividades que começam na página 210 para que a gente possa corrigir. Antes de vocês pararem, né, nós concluímos aqui essa parte. Deixa eu até colocar aqui, né, só um minutinho, corrigir. Aí na outra aula a gente corrige essas atividades, né, que vocês farão da página 200, só 210 e 211, tá legal? Porque aí a gente vai ver os outros tipos de clima na segunda-feira. Isto, 9, 14, só um minutinho. Então assim, eu vou fazer um breve resuminho aqui, só um segundinho. Vou falar um pouquinho de tudo isso e nesse meio tempo a gente continua a aula do dia acho que é 12/9. Não, deve ser um pouquinho mais. Só um segundinho. O café, Luana. Voltei para vocês, voltei, vamos continuar. Então assim, vou fazer um resuminho para que vocês possam responder essa atividade, né, e compreender melhor essa parte de clima, e depois a gente faz os exercícios, né, mediante aos exercícios, na aula de segunda-feira a gente vai se aprofundar mais nos tipos de clima da página 212. Então assim, eu coloquei para vocês que sobre o clima da Europa, né, por apresentar maior parte das suas áreas territoriais em
o que nós chamamos de latitude média, a Europa ela possui, em sua grande maioria, temperaturas e precipitações próprias do clima temperado, tá? Com estações bem definidas, temperaturas bastante amenas e pluviosidade, ou seja, chuva, intercalada, com até mesmo queda de neve. No extremo norte, né, em áreas de altitudes mais elevadas, as temperaturas mais baixas, elas dificultam aí a ocupação humana, tá? Por que dificulta a ocupação humana? Porque é inviável, né, morar em áreas que praticamente faz frio o ano inteiro. Quais são os fatores que influenciam o clima na Europa, professor? De maneira geral, posso colocar para vocês que as condições climáticas da Europa, elas resultam da combinação de 4 fatores básicos, tá? Que nós vimos aí. É a latitude, é a altitude, é a maritimidade e a continentalidade. Esses 4 fatores, eles são os principais fatores que influenciam aí na alterações climáticas europeias. Professor, e quais são os tipos de clima de modo geral? Eu falei para vocês que a maior incidência é o temperado, então desse modo, né, a gente pode concluir que nós temos de maior o polar, o temperado oceânico, o temperado continental, o mediterrâneo e o clima frio de montanha. Esse último, né, o clima frio da montanha, ele ele se localiza em áreas que apresentam maiores altitudes do continente europeu, dos quais se destacam aí os Alpes, né, os Cárpatos, como está na apostila de vocês. Tá legal? Então, assim, façam um exercício, na próxima aula a gente dá continuidade. Tenham aí uma excelente semana e estamos juntos. Deus abençoe a todos. Forte abraço, fiquem com Deus. Não esqueçam, nome e número nos comentários para computar como presença. Fui!